Bom, o que é outlier, né? É aquela coisa. Você tem uma fábrica de bonecos, todos bonitinhos, de repente aparece um outlier lá. É isso aí. Totalmente fora do padrão. Estou falando para você que é o dado do demônio? É o Chuck, brother. Eu tenho os Chuck bonitinhos, de repente, de uma hora para outra, aconteceu alguma coisa estranha. O pré-processamento de dados é a tarefa, com certeza, mais importante. É a tarefa mais importante da ciência de dados e em inteligência artificial. Por quê? Não tenho ideia, assim, mesmo que seja vaga, pode dizer o que você quiser. Por que pré-processamento de dados, ou seja, analisar e tratar esses dados é tão importante? Porque a gente precisa limpar essa sujeira antes de tratar eles. Analogia direta, combustível dentro da máquina. Se você colocar besteira, vai sair besteira, beleza? Eu gerei esse formulário aqui, está exatamente como eu quero, beleza? Eu dei a informação para ele que nenhuma das perguntas são obrigatórias, nenhuma, beleza? Vocês vão responder esse formulário aqui em 5 minutos. Olha como é fácil. Obrigatoriamente, atenção, todos, prestem atenção no que eu vou falar agora. Obrigatoriamente, todos devem deixar uma questão aberta. Por favor, meninas, né? Não fique deixando a idade aberta. Porque aí, pô, aí vai avacalhar o nosso formulário, entendeu? Nem que você minta, não tem problema. Não tem problema. Mas coloque sua idade. Certo? Mas, veja, procure alternar algumas coisas, tipo, alguma delas aqui, ó, de escala, você pode deixar uma aberta, certo? Pode ser um número, mas obrigatoriamente deixe somente uma questão sem responder. Só uma. Só uma, beleza? Agora eu vou pincelar pessoas aqui no grupo. Somente as pessoas que eu falar vai fazer isso, certo? Somente as que eu falar. Professor Marcelo, nosso gênio aqui. Marcelo, você tem 100 anos de idade. Careca eu já sou. 100 anos, beleza? Só o Marcelo, hein? Só o Marcelo, tá? Ô, Rose, ela tem cara disso. Oi, fala. Ela tem cara que faz isso. Rose, você é a única no grupo que passa 36 horas por dia nas redes sociais. 36. Certo? Só a Rose. Você entendeu o que eu disse, não? Eu sou a única no grupo que passa 36 horas nas redes sociais. Exatamente. Só a Rose, certo? Você vai tentar responder. Se você for responder, Gata, direto. O pessoal tá zoando a sua cara, ó, Rose. A Rose é a única que passa 36 horas nas redes sociais, beleza? 36 horas. Por favor, ninguém ultrapasse o tempo de horas do dia, né? Aqui, certo? Vamos tentar responder. Ou você deixa vazio ou responde certinho. Só a Rose vai passar aqui as 36 horas dela que eu estou passando para ela, beleza? E eu tenho 100 anos. E você tem 100 anos, Marcelo. Prefiro as horas, Marcelo. Esse cismou com minha careca. Vamos colocar aqui, ó. Quem mais? Edson. Rapaz, você tem uma cara que... Você realmente tem uma cara de gente nova. Você não tem... Você é um cara novo, cara. Entendeu? Então, o Edson tem 2 anos de idade. 2 anos. 6.0. Não, você tem 2, porra. Hoje você tem 2. Certo. Certo? Só o Edson, hein? 2 anos. Beleza? TDAH é tempo relativo. Beleza. E vou mais uma pessoa aqui. Vou colocar aqui mais uma pessoa. Vou selecionar aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. A Ana Cláudia, que é TDAH, ela passa menos 5 horas em redes sociais. Deu para entender, Ana? Menos 5. Só essas pessoas que eu indiquei vão colocar esses valores. Vocês vejam que não existe nome de ninguém aqui, beleza? Gente, por favor, para que dê certo o que eu vou fazer com vocês, tem um objetivo que eu vou mostrar agora, o porquê que eu estou fazendo isso, entendeu? Primeira coisa é porque a gente sabe que o usuário é bicho do capeta, né?
Se deixar a coisa livre para ele escrever o que ele quiser, ele vai escrever porcaria, certo? Então, eu estou tentando simular com vocês aqui uma série de problemas, certo? Primeiro problema que eu vou simular com vocês é falta de informação. Cada um vai deixar um dado vazio aleatoriamente aí, a gente vai tentar tratar esses dados que vão faltar. Porque na vida real, não é igual a base de dados do Titanic bonitinha lá, que chegou todo mundo certinho, né? A vida real não é assim. Vem uma bagunça dos infernos, entendeu? Né? Outra coisa, exatamente o que eu falei. Por exemplo, o Rogério vai confirmando. Você, Rogério, está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Rogério, no TCC do Rogério, nós fizemos o seguinte trabalho, né? Nós criamos uma rede neural que era capaz de prever se um aluno do IFG, que acabou de entrar em um curso, por exemplo, no curso de Sistema de Informação, se ele ia deixar o curso ou não, entendeu? Usando inteligência artificial. Ele acabou de se matricular. Esse cara vai deixar o curso com quantos por cento de certeza? Tem? Outra coisa. Comecei a disciplina de inteligência artificial. Rodei o nome de todo mundo lá. Quem vai reprovar? Eu já sei. Antes de fazer prova, de eu dar aula, não sei nem quem são os caras. Mas pela inteligência artificial, já podem dizer quem vai reprovar. Entendeu? Então, como é que eu faço isso? Com base em dados. Isso acontece. Quando você abre a base de dados de notas do IFG, tá uma coisa maravilhosa, a nota 11 lá. Porra. Aí sim, né, bicho? O cara tem uma nota 11, meu irmão, na base de dados. Achamos nota -1. Nota... O cara conseguiu reprovar por -1. Você tá entendendo? Então, assim, esses problemas que a gente tem. Então, vou passar a formulário para vocês. Vocês vão ter 5 minutos para responder. Eu vou baixar os dados aqui e a gente vai começar a analisar essa resposta de vocês. A ideia é o quê? Começar a partir de hoje. Se não der tempo, a gente continua semana que vem. Mas é a gente tentar enxergar como é que é o grupo aqui, né? Como é que é o grupo de pessoas que estão aqui nas nossas aulas, como é que eles se relacionam? Será que é possível a gente ver pessoas que têm aptidão por umas coisas ou outra, ou têm preferências por uma coisa ou outra, certo? Coisas que a gente, é muito importante para a gente, né? Então, vamos lá, ó. Aí está o formulário, prega fogo, 5 minutos. Eu estou aqui de olho no formulário. E eu, como é que... Ó, tá aqui. Tá aqui. Respondam, por favor. Chegou o link aí, não? Passei o link aí, né? Ah, chegou. Conseguem acessar? Sim. Vamos lá. Agora não tem nenhuma resposta, tá? Uma resposta para a gente deixar em branco. Só uma pergunta você deixa em branco aleatoriamente. Beleza? Aleatoriamente. Sadeco, você botou em que grupo? Porque no grupo do Data Science não tá chegando, não. Aí, pô. No grupo aqui, da aula aqui no Meet. Aqui mesmo no Meet. Eu procurando no Zap aqui, que nem um louco aqui. Peraí, um minuto só. Vai, posso colocar lá no Zap também, pô. Eu põe aí. Eu já coloquei lá no grupo também. Já colocou? O Rogério já colocou, já que o Rogério é rápido, rápido na bala. Vou abrir, começar a abrir aqui. Beleza, chegando aqui os dados, né? Vou começar, então, a aula de hoje, que vai ser... Podemos ir até umas 9 e alguma coisinha? Alô? Sim. Preenchendo aqui o formulário. Tem 5 minutos para a prova. 5 minutos aí para a resposta. Temos quantas respostas aí já? 7. Isso, beleza. 8 agora. Temos aqui várias pessoas que estão as respostas chegando aqui para mim. Legal que ela é imediata, né? Lembre-se que tem pessoas aí que vai responder de uma forma, né? Lembre-se. Já temos aqui nosso gênero, beleza? Aqui nós temos aproximadamente as horas. Já temos aqui a Rose contabilizada aqui com 36 horas, que é absolutamente real isso aqui. Nossa, quem me dera que eu tivesse Tem um 36 outlier horas. aí, botaram -5 horas.
Mandei colocar mesmo. Quem é que foi? Quem ia colocar 5? Eu mandei alguém colocar 5. Vai demorar aí? Não. Aí, ó, já tem alguém que colocou horas, tá vendo? E é o dado numérico. E eu faço o que com esses horas? E eu faço o que com esses 2 pontos? Entende? E aí? Vamos ter que trabalhar isso aqui, não. Tá certinho. Não tem problema. Sandeco tem como encostar o mouse em uma desses e aparecer pergunta A relacionada? pergunta Então está tem aqui que em ficar cima. definindo. A pergunta está aqui em cima, certo? Ah, pensei que isso fosse um esquema geral das Aqui é respostas. a contagem dessa coluna. 2 horas em 6 pessoas. Não, eu entendi errado. Eu pensei que fosse um apanhado geral do questionário, entendeu? Certo? Aí, ó. Outro fiat que os créditos colocou 1h30. Aí, vamos ver, né? Com um Hzinho no fim, ó. Esse é um desafio, hein? Vamos lá. Porque a gente vai ter que enxergar esses problemas e tratar isso aqui, né? O que é 0,2.20? 20 minutos? Não sei. Entendeu? Então, tem que... Sandeco, eu estava com um banco de dados de preço de imóveis de São Paulo. O desafio era esse: filtrar, arrumar, fazer Então, uma. é a aula de hoje. Cara, é difícil demais, cara. Eu tentei. Pense como é difícil tratar, cara. E olha que eu fiz um Rapaz, prompt nele, viu? vamos ver. Rodei, no final, ele falou: olha, tenta de novo. Vamos lá. Eu acho que vai dar para a gente fazer uma coisa bacana aqui. Aqui tá legalzinho porque, né, é só clicar, né? Então aí o usuário dos infernos não consegue bagunçar, beleza? Claro que aqui eu não estou chamando você 20 horas. O cara colocou aí Marusca só de sacanagem. Mas aqui, claro, vocês estão simulando exatamente o que o usuário comum responde. Eles fazem isso mesmo e a gente tem que se virar. Data Science é isso, galera, entendeu? Isso aqui é o petróleo com areia, ó, petróleo com areia, beleza? Tá vindo petróleo com borra, aqui, ó. Puxou e misturou um pouquinho, e aí faz o quê? Joga fora o petróleo? Tem que limpar, beleza? Já temos 43 respostas, tem 52 pessoas aqui dentro, né? Então tá faltando, tem que ser mais rápido, gente. Não tem como ser tão lento assim, tá? Ok, maioria do pessoal aqui é o home office, olha que lindo. Rapaz do céu. Galera, com essas projeções aqui, eu não vou fazer plotagens lá no ChatGPT, porque eu acho desnecessário, concorda? A não ser que eu queira combinar coisas. Por exemplo, se eu quiser saber entre as mulheres como é que é a questão do regime, aí eu faço. Certo? Posso até fazer algumas visualizações, se vocês quiserem. Porque no ChatGPT a gente consegue. Dentre as mulheres, diga qual o regime de trabalho. Ou então, dentre as pessoas que têm menos de 20 anos de idade, como está o regime de trabalho, entendeu? Porque aí você pode ver. Aí você pode setorizar. E as pessoas acima de 30, e as pessoas acima de 50, e as pessoas, entendeu? Ou poder dar uma série de ranges, né? De espaço para você poder entender melhor seus dados. Mas, a princípio, aqui, com esses dados gerais, né? Porque ele está dando aqui somente a distribuição geral dos dados. Mas eu posso combinar os dados para distribuir, certo? Mas isso aqui pode ser também uma questão do trabalho, tá? Que eu vou passar para vocês ainda aí, valendo nota. Eu sou para valer nota, meu amigo. Olha, eu passando trabalho, eu sou o cão, bicho. Eu quase matei o Rogério no TCC dele. Eu sou ruim. Você vê o bicho tanto que ele é magro? Fui eu, bicho. Eu sou ruim, eu passo o pau mesmo. Eu não quero nem descer o cacete. Olha ele aí, ó. Não tem nem cabelo para arrancar. Tô brincando. Eu gosto de brincar. O Rogério ri disso, que ele sabe que eu sou o professor mais de sussa. Eu sou professor mais de... Primeiro que eu não faço prova nem lascando para os alunos. Não gosto de fazer prova. Não faço prova nem fudendo. E os trabalhos, cara, são todos de boa, entendeu? Assim, então, eu falo essas coisas, na verdade, é porque eu sou exatamente o contrário. Né? É certo, Rogério? Aí ele vai dizer assim, não, é mentira. Olha aí. Terminou? 52:48, eu vou terminar aqui, beleza? Eu vou baixar aqui a base de dados. Eu quero começar a analisar, ó. Vim para a planilha, né? Então, eu vou criar uma nova planilha. Criar aqui em cima.
Quem respondeu, quem não respondeu, não responde mais. Certo? Eu vou ter que... Vamos ver esses dados aqui, né? Ó, tem alguns dados faltantes, do jeito que eu pedi. Tá? Ó, híbrido aqui faltando, né? Tá vendo? Aqui, ó. A hora é que tá mais complicada, né? Essa linha aqui. Beleza, é bem isso que eu queria mesmo, ó. Certo? Aqui tem dados faltando e tal. É isso aí. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou baixar isso aqui como CSV, fazer um download desse troço aqui como CSV com vírgula, certo? E aí a gente vai começar a trabalhar com esses dados, né? Então, ó, CSV aqui, resposta formulário. Respostas. .csv. Deixa eu só fazer um negócio aqui, deixa eu só colocar assim, esse aqui é um teste que eu fiz, esse aqui vai ser o respostas. Sim, beleza? Vamos começar então, ó. Vou vir aqui para o ChatGPT, vou trabalhar com o ChatGPT Plus, né? Sabendo que tudo que eu disser aqui, basta você dizer, crie um código em Python que, e ele vai fazer a mesma coisa para você, você copia o código, executa lá no Colab, beleza? Vamos lá, eu vou subir aqui para ele duas coisas, basicamente. Eu vou subir as respostas que eu recebi de vocês e as perguntas, tá? Aquela formatação de perguntas que eu comecei. Certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou executar esse prompt aqui, ó. Em perguntas TXT estão definidas as definições de formulário que foi respondido por algumas pessoas em resposta CSV. Algumas pessoas, 20 pontos, né? Tem um erro em português. Em resposta CSV estão as respostas. Reconheça a estrutura do formulário em perguntas TXT e carregue a resposta CSV em pandas. Tá? Eu quero a saída desse reconhecimento bem resumida. Vamos nessa. Porque senão ele vai processar e vai dizer o que tem, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu quero que ele resuma facilmente aqui. Então, ele vai ler a estrutura das perguntas que eu já criei anteriormente. Eu vou passar tudo isso para vocês, tá? Posso passar até essas respostas que vocês mesmos fizeram. Vocês trabalharem. Então, tá aqui. Ele vai começar agora a reconhecer todos os dados, né? E veja que aquele dado lá inicial do horário, ele meio que ignorou, tá vendo? Porque não está definido lá em pergunta, certo? Isso é legal. Tá, ele está dizendo que tem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, porque não me interessa a hora que o cara respondeu, certo? Ó, vamos lá. Exclusão de dados. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, certo? Exclusão de dados. O que não me interessa aqui nesse caso? Exatamente esse carimbo de data e hora. A não ser que eu queira fazer uma análise dos horários que o pessoal respondeu ou menos respondeu, entendeu? Qual é o horário do dia que o pessoal mais responde às minhas perguntas? Qual é o dia da semana que o pessoal mais responde? Aí sim, aí faz sentido. Mas como a gente respondeu aqui agora, não me interessa essa informação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o ChatGPT excluir isso aqui, ó. Exclua, né? Exclua a coluna carimbo data hora, beleza? Muito bem, ele excluiu aqui, está aqui o comando, ó. Exatamente esse comando drop aqui é um comando de exclusão. E ele colocou exatamente o nome, né, que estava lá nessa coluna. E esse in place true aqui é para que ele faça isso internamente no objeto de dados. Não precisa vocês, essa aqui é muito específico para quem programa em orientação a objeto, alguma coisa assim. Eu só explico mais a fundo quando eu estou ensinando Python juntamente com inteligência artificial, né? Aqui ele diz que vai listar as 5 primeiras informações, e aí ele verificou se isso aconteceu mesmo, então de forma que aqui nesses 5 primeiros dados, ó, realmente não existe mais o tal carimbo, beleza? Alguma dúvida? Vou fazer o seguinte agora, ó. Vamos, então,
começar a tratar, a entrar na nossa aula de hoje. Eu quero fazer aqui um tratamento de dados ausentes, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que vocês deixaram algumas informações sem informar, né? Então, vou fazer assim, ó. Vou perguntar para ele, tá? Existem dados ausentes? Ele vai procurar na base de dados se existem campos vazios, né? Vai estar dizendo que sim. E aí ele vai pegar por pergunta, né? Ou seja, a primeira pergunta, que é a idade, todo mundo respondeu, certo? Aí, quando tem no gênero aqui, teve uma pessoa que não respondeu, horas em redes sociais, teve 14 pessoas que não responderam, isso pode comprometer um pouquinho aqui, tá? Que é um volume muito alto, mas tudo bem, vamos tentar trabalhar. Confiança em tecnologias, entendeu? Então, aqui, ó, 29% dos problemas está em horas em redes sociais, beleza? É um número alto de falta de dados, certo? Mas a gente vai tentar resolver esse problema aqui. Pergunta. O que você faria se você achasse uma linha de dados assim, ó, uma pessoa respondeu, daqui a pessoa respondeu, e existe uma resposta, aí, aqui o miserável respondeu tudo. Eu falei para deixar uma, é sem jeito, né? Aqui, ó. 24. O que você faria se você encontrasse uma linha de dados faltando dados aqui, ó? Sabendo que em inteligência artificial, nos algoritmos de inteligência artificial, a gente não pode passar dados assim, vazio. Ele dá problema, certo? Que vai ter multiplicação lá dentro, alguns cálculos, e se isso chegar vazio, como se fosse um vazio, pode dar problema dentro da multiplicação, beleza? O que se faria? Pode abrir o microfone e falar. Colocaria o número 1. Número 1, aqui. Eu ia colocar um condicional. Se fosse um dado que precisa ser multiplicado, eu colocaria 1. Se não, depende. Colocaria uma média. Uma média, se for numérico, né? Pode ser. Uma média. Eu também acho que iria na média, hein? Porra. Qual é a cidade? 9999, 1433. Pô, era só o Marcelo, bicho. Entendeu? Aluno é tudo igual, bicho. É tudo filho da mãe. Não dá para pedir um padrão, tá? Vamos ver, né? A gente vai ver exatamente isso aí, beleza? O primeiro problema que a gente tem é exatamente os dados faltantes, né? Esse é o que a gente conhece como missing values. É o que vocês simularam aqui. Eu pedi para vocês colocarem informações suas e deixassem pelo menos uma linha em branco, certo? Então, vamos pensar como é que a gente poderia fazer nessa analogia aqui da Copa das Cores. Olha só. Imagine que você tem alguns times que eles vão receber camisetas, 5 camisetas e um balde de tinta para pintar as camisetas, beleza? Olha que legal. Aí o cara vai lá, pinta a camiseta do time e tal. Claro, não vai ficar igualzinha, né? Porque a tinta não vai bater. Ou seja, o fato de não ser igualzinha, ou seja, entenda que isso aqui é uma linha de informação que tem informações que não são iguais, beleza? Mas você percebe um padrão. Outra coisa que é time amarelo, vou pintar o time aqui com amarelo, vou ter um time ciano, vou pintar o time ciano aqui, as camisetas bonitinhas, e aí veio o time vermelho, perceba que o baldinho do time vermelho é um pouquinho menor. Não foi um erro de compra, entendeu? O que vai gerar no fim das contas, quando o cara vai pintar as camisetas, uma camiseta ficou sem pintar. Ou seja, eu tenho exatamente aqui uma falta de informação. O que eu poderia fazer com isso? Primeira coisa que eu posso fazer com isso, a solução número 1 que eu posso fazer é desce o pau e tira o time da... Tira o time! Pô, acabou com o campeonato, mano. Qual que era? Pode ter 4 times, senão não dá certo, né? Aí o Kiko falou aqui, elimina a linha. Então é exatamente isso, né? Drop data. Se, por exemplo, a linha for muito problemática, vamos supor que eu falei para o cara, olha, deixa pelo menos uma em branco. Aí o cara entendeu que era para responder somente uma. Olha. Ou seja, não tem condição, certo?
essa linha está totalmente comprometida. Eu só tenho uma resposta de 12. Não consigo extrair nada daqui, certo? Só uma resposta. Então, eu não vou deixar essa linha, vou excluir. Mas não é esse caso aqui, né? Esse caso aqui é só uma camiseta. Eu vou tentar fazer uma abordagem diferente. Pensa bem que eu vou fazer uma analogia bacana, olha. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar essa solução 2 aqui, ó. Eu vou olhar a coluna de dados, certo? Eu tenho essa coluna de dados aqui, essas informações aqui. Se eu pegar a tinta que sobrou, um pouquinho da tinta que sobrou aqui, ó, e eu fizer uma mistureba, que a vermelha acabou, né? Mas eu fizer uma misturebinha aqui, ó, nem que seja na mão, certo? Misturando na mão aqui, ó, tá aqui as tintas. Misturando na mão vai me dar um vermelho, certo? Um vermelho mais ou menos, mas é vermelho, pô. Aí eu pinto essa camisa de vermelho. Essa técnica em machine learning ou em ciência de dados chama-se imputação. O que eu faço? Eu posso pegar a média de dados aqui dessa coluna, calcular essa média, certo? E imputar essa média aqui no meio. Porque, pensa bem, se você tem o dado branquinho aqui, eu vou voltar aqui, ó. Você concorda que, de acordo com a análise de dados, a gente sabe que numa distribuição normal, 50% dos dados estão próximo da média. Certo? A média está no meio aqui, eu tenho 25 para cá, 25 para cá, tem a média de distribuição normal, beleza? E aí acontece, a chance de eu jogar, a chance desse cara aqui ser próximo da média é grande. Certo? Ou seja, pelo menos 50%, concorda? Então, quando eu coloco a média nessa informação, né, eu consigo, o que acontece? Eu consigo atribuir esse dado, certo? Deixando com que ele não influencie tanto no padrão que está na minha base de dados, e eu não perco as outras informações, que são essas outras camisetas vermelhas aqui. Deu para entender? Deu para entender a analogia? Então, a imputação da média é uma imputação, média, mediana ou moda, é uma imputação que você pode usar para você recuperar esses dados faltantes. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho dados faltantes aqui, ó. Por exemplo, aqui em Q3, eu tenho uma cacetada de dados faltantes aqui, tá? Isso aqui vai ser um problema. Mas, por exemplo, idade não tem nenhuma, né? Era para ser idade, eu devia ter falado. Quem eu falei para deixar vazio a idade? Não deixei, não, né? Falei, não. Vou fazer o seguinte, mas que é dado estranho, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, ó, essa aqui, ó, peraí. Essa aqui tem um dado faltante, ó, aprendendo? Em escala de 0 a 10, alguém deixou aqui. Então, a chance dessa informação, dessa pessoa aqui, o que ela responderia, possivelmente, se está perto da média, é muito grande. Beleza? Muito grande. Por isso eu coloco a média. E a média, ela não vai influenciar tanto assim. A média é uma ideia. Você vai ver que existe uma métrica mais robusta que a média, certo? Já vou mostrar um problema da média já, quando a gente chegar em dados anômalos, né? Deu para entender isso aqui? Então, guarda isso aí, ó. Média, mediana ou moda. Professor, não sei o que é média, mediana ou moda. Não tem problema. Matematicamente, como funciona? Eu não sei. Mediana, não tem a menor ideia de que diabo que é isso. Não tem problema, entendeu? Só saiba que eu posso usar essas 3 métricas aí, beleza? Mais para frente vai ficar mais claro quando a gente for usar. É porque a gente vai mandar o comando só para o ChatGPT. Eu faço imputação por média mediana dessa coluna e resolvo o problema aí, que eu não quero saber porra nenhuma, entendeu? O problema é com você. Vamos para frente. Uma outra técnica que eu posso fazer, ó, a solução 3, lembra que a primeira é excluir todas as linhas, toda a linha, certo? Segunda é colocar uma imputação via média, mediana ou moda. A terceira solução é uma solução bem mais robusta, tá? Mas não é tão usada assim. Na prática, o pessoal usa mais a média, mediana ou moda. Mas é possível você fazer isso aqui, ó. Você enxergar a base de dados como um todo, passar essa informação para a inteligência artificial, ela reconhecer o padrão do conjunto de dados. E aí, quando ela reconhecer, aprender com esse padrão de conjunto de dados, você vai passar as informações, ela vai virar tipo uma... Sabe, a analogia aqui é o seguinte, você pintou na camisa anterior, usando média, mediana
ou moda, é como se você tivesse você mesmo misturado a tinta e você mesmo pintado a camisa, entendeu? Aqui é igual aquelas máquinas de mistura de tinta, sabe como é que é? Você pede um tipo de tinta, ela mistura e fica perfeitinha. Então a ideia é mais ou menos essa, é mais robusto, né? Com certeza é mais robusto. Quem já foi nessas lojas de material de construção, tipo a Leroy Merlin, essas coisas assim, sabe como é que isso funciona. Essas máquinas de mistura de tinta, né? Então, você passa as cores para ela aqui, ela vai misturar na máquina, que no caso, nossa máquina aqui é a inteligência artificial, e por fim sai a cor que eu quero. Veja que agora está bem mais próximo do que deveria ser, né? Aí eu faço a atribuição na camisa aqui, era essa camisa aqui, ó, ficou bem melhor agora, né? Beleza? Então, isso é um ponto. Dúvida? Edson, aqui no caso da média, é apenas para os atributos numéricos, né? Isso. E para os outros atributos categóricos? Categóricos, a gente vai usar moda. Ah, ok. O que é uma coisa que está na moda? E se repete, né? Uma coisa que está na moda é uma coisa que tem alta quantidade no mercado, concorda ou não? Por exemplo, né? Sei lá, como é que eu posso dizer? Esta garrafa aqui está na moda. Então, se a gente abrir as câmeras aqui, vai ter pelo menos aí uns 40% das pessoas, 50% usando essa mesma garrafa. Beleza? Então, como é que eu uso a moda? A moda no categórico, certo? Então, o que é a moda? Eu vou contar qual é a categoria que tem mais. Beleza? Por exemplo, vou botar aqui na base de dados, ó. Eu posso vir aqui, né? Aqui, ó. Como você se informa, parará, né? Aí o pessoal aqui, ó. Sites, notícias, YouTube. Vamos olhar no formulário aqui, que a gente vai ver qual é a moda. Qual é a moda do regime? Do Q5? Qual é a moda? Home office. Home office. Por quê? Home office é o que tem mais. Beleza? É a informação que tem mais. Então, os dados faltantes que tiver, eu meto home office lá. Porque a probabilidade de ser home office também é grande. Entende? Então, aqui, ó. Qual é a moda aqui de como você se informa sobre IA? Isso aqui é maior ainda, né, bicho? 73% usa o YouTube. Então, nos dados faltantes, eu posso atribuir YouTube. Sandeco, e quando Fácil, é de 0 a 10? Que daí já fica uma coisa mais, né? De 0 a 10. O que você acha? Tipo, tá, tu olha, mesmo que tu tenha a maioria, não fica menos preciso que o YouTube, digamos, que respostas mais prontas, né? Cara, esse Brasil é maravilhoso. Olha o sotaque do cara, bicho. Que sotaque Eu sou todo. gaúcho, mas moro em São Paulo, Sandeco. Ah, garoto. Aqui tem todo lugar. Pessoal Venezuela, Nordeste, pessoal do Rio Grande do Sul, São Paulo. Oh, maravilha, esse Brasil maravilhoso, né, bicho? Ó, Deus, o que eu tenho aqui? Números, né? Beleza? Então, eu vou usar aqui, provavelmente, uma métrica que use número. Ou seja, eu posso usar a média ou eu posso usar a mediana, certo? Eu vou explicar a mediana mais para frente. Não vou explicar a mediana agora, porque ela vai ser uma solução para um problema da média, que é o chamado dado do capeta. Vamos lá. Com calma. Olha aí. O dado do demônio, já a gente chega lá, do dado do demônio. Atribuímos aqui, então estamos aqui resolvendo o nosso problema de missing values. Eu posso chegar aqui simplesmente no chat GPT agora, ó, e pedir para ele resolver esse problema de dados ausentes. Olha só, tem um prompt bacaninha aqui que eu vou trabalhar com vocês aqui, ó. Vou pôr isso aqui, ó. Vamos lá, chat GPT. Cadê você, meu filho? Rapaz, tá uma bagunça tudo isso aqui, viu? Aqui tem coisa demais aberta. Aí. Aqui. ChatGPT, tá aqui tudo na mão. Agora eu vou fazer o seguinte, ó.
Vou dar um tratamento especial que é 3, certo? Vou fazer o seguinte, ó. Vou falar aqui, ó. Tratamento de dados ausentes. Avalie o conjunto de dados para identificar qualquer valor ausente. Ele já fez isso. Utilize estratégias como imputação ou substituição por valores estatísticos, média, mediana, certo? Exclusão não é opção aqui. Eu não quero que você exclua nem fudendo. Não faça isso não, porra. Entendeu? Quero meus dados. Aqui tem a letra maiúscula, né? Ó. Conforme o que for mais adequado para a natureza dos dados e contexto. Por causa dos outliers, use mediana ao invés da média. Eu vou explicar isso aqui já já. Eita diabo, hein? Olha o sotaque. Explicite o que foi realizado, mas não deixe de forma nenhuma dados ausentes, beleza? Muita atenção em dados que são numéricos, eu já vi isso, né? Mas que contém strings. Beleza? Chega o pau. Ele vai fazer um tratamento aqui, vamos ver o que ele vai fazer com a coluna, tratando que a gente vai melhorar a coisa aqui. O final é que eu quero um conjunto que tenha pelo menos um padrão salvo, né? Entendeu? Ele está aqui, ó, avaliando tudo aqui e tal, e agora vai começar a tratar os dados, certo? Olha lá. Vou abrir aqui a codificação. Ele está pegando os dados que tem dados ausentes, beleza? Acho que isso aqui são categorias. Provavelmente, o que ele vai usar aqui, ó? Mode, tá vendo aqui, ó? Viu que ele viu? Mode, ó. O que ele usou? O que ele usou, o Edson? A moda, né? A moda, garoto. Ou seja, usou o que está na moda, certo? Essa palavra moda é bem legal, porque dá para a gente fazer essa analogia, né? Eu vou usar o que está na moda. O que está na moda é o que vale. Então, categorias provavelmente está respondido, né? Resolvido o problema. Ele agora vai verificar lá os dados que provavelmente estão com problemas e, ó, deu um erro aqui, ó. Em que 8, escala de 0 a 10, tarará. Parece que houve um erro devido ao nome incorreto em uma das colunas, que é a coluna que me referia, como que 8. Ele errou o nome da coluna. Vamos ver se ele consegue se recuperar disso aqui, tá? Aqui ele listou o nome da coluna primeiro, para poder depois fazer alguma coisa. Foi mais inteligente agora, né? Ó. É 7 que 8 é igual, não, né? Ó. Tratou os dados com sucesso. Não tem mais dados ausentes. Agora eu quero ver... Bom, ele falou que tá tudo ok, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero o download desse dataset. É bom sempre ir vendo, sabe? Vou baixar esse dataset para ver o que aconteceu. Se ele resolveu o problema, né? Sobretudo na questão dos dados lá das horas. Se ele resolver esse problema. Senão a gente vai ter que fazer algum comando a mais. Vamos ler. Abrindo. Ih, cara, só que eu acho que não. É a terceira pergunta, né? Então, não. Então, tá aqui, ó. Ó. Olha. Viu que ele resolveu? Viu que ele resolveu? Não tem nenhum string mais, ó. Olha, ele arrumou. Aqui eu acho que é só uma quebra de linha. Aqui tem o não determinado, mas é a terceira, né? Tá certo. Teve uma pessoa que escreveu não determinado como sexo, né? 2 aqui. Viu aí, ó? Não tem problema mais na terceira coluna, ó. Ele arrumou, ó. E era a mais problemática. Primeiro, tinha muitos dados faltantes. Segundo, você avacalhou com os dados, porra. Aí é demais, né? Colocou hora, não sei o quê, às vezes viraram usuário mesmo, né? Mas aparentemente, assim, tá tudo certinho. Beleza? Resolvido os dados faltantes. Não tem mais problema com dados faltantes. Agora vamos em frente.
Eu vou pedir, fazer o seguinte, só para reforçar, faça uma segunda verificação dos dados faltantes. Se você quiser, você pode pedir para ele explicitar o que ele fez em cada coluna, entendeu? Ah, aqui eu coloquei a média, aqui eu coloquei a moda. Você pode pedir, ó, você aplicou técnicas de dados faltantes nas colunas. Por favor, crie uma tabela dizendo, coluna 1, foi essa técnica, coluna 2, foi essa técnica, coluna 3, foi essa técnica, entendeu? Por exemplo, eu apliquei a média na coluna 3, tá, mas que média foi essa? Beleza? Então, ele fez a segunda verificação, ó, vou mostrar aqui o código. Procurou. E se eu quiser um log do que ele fez, do registro que ele fez, ele também vai me dar, né? Vai, com certeza. É só você pedir explicitamente, ele gera para você. Certo. Veja aqui que ele está pedindo aqui, ó, o isdo, né, que é esse comando do Pandas, ele busca dados faltantes dentro do... Pediu para somar os dados e isso deu vazio. Certo? Deu vazio. Então, estamos bem. Não tem mais dados faltantes, resolvemos em um comando, resolvemos tudo em um comando de prompt. Show de bola ou não? Vou até copiar esse prompt aqui e vou fazer um update aqui, né, uma atualização, porque a prática mostrou que se é possível avacalhar, vocês conseguem fazer mais ainda. Desgramado. Vamos lá, então, ó. Próximo passo é o que a gente chama de outlier, certo? Ou seja, são anomalias de dados. Propositalmente, eu coloquei... Aqui são os dados, né? Que estão plotados em uma plotagem aqui cartesiana, e aqui, propositalmente, eu coloquei esse dado do demônio aqui. Certo? É exatamente isso que a gente vai ver agora, procurar os capetas aí. Ô, Sandek, fala de novo o nome da fase anterior. A fase anterior? Aqui a limpeza. Bom, esse processo... Essa aqui é outlier, a outra que nós acabamos de fazer aí. Veja, o processo, o nome do processo chama-se pré-processamento de dados. Sim. Primeira técnica, encontrar dados faltantes, certo? Isso. E tratar dados faltantes. Então, esse é missing values em inglês. Missing values. Segundo, tratar outlier, certo? Ou seja, anomalia de dados, certo? Beleza? Posso ir em frente? Pode ir em frente, obrigado. Bom, o que é outlier, né? É aquela coisa, você tem uma fábrica de bonecos, todos bonitinhos, de repente aparece um outlier lá. Pronto, é isso aí. Totalmente fora do padrão. Tô falando com você que é o dado do demônio? É o Chuck, brother. Eu tenho os Chuck bonitinhos, de repente, de uma hora para outra, aconteceu alguma coisa estranha. Por exemplo, a Rose passar 36 horas por dia na rede social. Isso é uma coisa, é o Chuck, certo? De dados, não é? Você ter 99 anos de idade, pô, isso é o Matusalém, já mesmo. É um Chuck de dados, certo? Isso é o Chuck, tudo é Chuck, esse demônio. Mas é exatamente isso, é algo que sai realmente do padrão, certo? Tem um padrão de construção dos dados, tá ali, todo mundo está respondendo bonitinho. Aí existe alguma coisa. Isso pode ser ocasionado de várias formas, tá? Às vezes, nem sempre o Chuck aparece por causa do usuário, não. Pode ser até erro de máquina mesmo, certo? Pode ser um erro de comunicação, por exemplo. Truncou a comunicação chegou errada, a máquina entendeu de outra forma o que chegou nos dados que veio comunicando. Por exemplo, pode ser uma comunicação via rádio, uma comunicação via fibra ótica. Isso pode dar um problema, entendeu? Tudo isso é aquele lance que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que em Big Data a gente tem um problema da veracidade, lembra? O terceiro V, que é veracidade. Ou seja, você recebe os dados da internet, é uma zona e você tem que arrumar. Entendeu? Então, tenha em mente sempre essa questão. Quando eu trabalhar com outlier, eu lembro sempre dessa figura aqui, é o Chuck. Eu tenho que achar o Chuck. Porque o Chuck
Se ele tiver no meio da minha base de dados, ele é o ruído desgraçado que pode destruir a minha análise, entendeu? Sim ou não? Sim. Ô, Sandeco, eu me lembrei aqui os dados financeiros, ou uma cirurgia robótica, assim, telecirurgia, assim. Um bichinho desse pode matar uma pessoa. Pode matar uma pessoa, né? Um Chuck, Exato. por exemplo, o cara trocou o sinal do... O cara trocou os dados e virou Chuck, o prédio foi construído para baixo, né? Em vez de para cima. Entendeu? O engenheiro trocou o sinal lá e os caras construíram... Enfim, é isso, né? Outro problema, eu vou mostrar um problema interessante aqui, ó, que é o problema da turma de bilionários, certo? Turma de bilionários é um problema interessante, que essa turma aqui, de 1966, todos eles são bilionários. Olha só, tá vendo aí? A turma de 1966, nos Estados Unidos, todos eles são bilionários, certo? Você pergunta assim, cadê o Chuck? Cuidado, tá? Essa imagem foi gerada pelo Dall-E. Então, tem alguns Chucks aqui no meio. Você... Ah, esse menino Zaroia aqui é um Chuck. Cuidado, olha o preconceito. Não é bem assim. Esse não é o Chuck. Então, pela média da turma, essas crianças possuem patrimônios que as colocam na categoria de bilionárias, entendeu? A pergunta é, cadê o Chuck? Quem é o Chuck dessa história aqui? O Chuck é esse cidadão aqui, ó. Porra, o cara... Essa turminha tem 16 alunos aqui e o Bill Gates, né, fez parte dessa turma. E se eu fizer a média, todos virarão bilionários. Porque se eu pegar 110 bilhões de dólares, dividido por 16, dá 16 bilhões, se não me engano, para cada um é 6 bilhões, uma coisa assim. É muito dinheiro, certo? Então, você percebeu que claramente aqui a média, ela é um dado, ela é uma métrica, né? Ela é um dado estatístico problemático. Concorda ou não? Se eu pegar aqui e fizer a média dessa galera aí, todo mundo é bilionário. Isso é verdade? Não é verdade. Por isso que vem a mediana agora, né? Exatamente. Então, uma solução que eu posso fazer aqui com isso aqui, ó. Então, exatamente. A média é sensível ao Chuck, beleza? A média é sensível ao dado do demônio. Ele cai mesmo. É tipo aquele pastor que tenta fazer, ou padre tenta fazer exorcismo, não dá conta. Aí tem que chamar o outro mais forte. A média distorce todo o resto, né? Se a variação for muito grande, muito absurda. Exatamente, porque se você pegar o salário, você pegar, né, o que esses caras têm como patrimônio e fizer a média com o do Bill Gates, vai dar todo mundo, vai distorcer completamente, beleza? Você percebe, por exemplo, se eu pegar as 36 horas da Rose e fizer a média com as horas de vocês, vai distorcer, concorda? Isso pode ter sido um erro de digitação. Ela queria digitar 3,6 e digitou 36 e foi. Deu para entender? Então, média não é um dado assim, a não ser que você olhe primeiro para os dados, veja o que está nos dados, né, a distribuição. Se tiver mais ou menos correta e não tiver outlier, vale a pena usar a média, certo? Caso contrário, a gente tem uma outra abordagem mais interessante que a gente vai usar aqui. Uma abordagem melhor seria fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a galera da turminha aqui e vou ordenar pelo patrimônio deles, certo? Então, o patrimônio de cada um é isso aí, ó. O primeiro tem 400 mil, o segundo tem 467 mil, o terceiro tem 700k, o quarto tem 1,3 milhões, né? Milhões. A quinta aqui tem 1,5 milhões e tem o nosso Bill com 110 bilhões de dólares, certo? Um patrimônio. O que eu posso fazer aqui é pegar esse dado, a medida do meio. Eu não ordenei do menor para o maior? Pego a medida do meio aqui. Se eu tiver um valor ímpar na quantidade de pessoas, é em cima. O dado é em cima, beleza? Caso contrário, que esse aqui são dados, eu peguei 6 pessoas aqui, eu tenho esse meio. Aí agora eu faço a média aqui, entendeu?
Eu faço a média desses dois, e aí eu tenho a saída da mediana. Deu para entender? Certo? Alguma dúvida? Poderia repetir, professor? Eu não peguei muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os valores que eu tenho na minha coluna de dados. Nesse caso aqui, é o quanto que cada um tem de patrimônio, certo? Eu ordenei do menor para o maior. Ordenei do menor para o maior. E aí eu vou no meio dessa ordem. Se eu tiver 5 pessoas, a terceira pessoa, por exemplo, se tiver 3 pessoas, quem é a do meio? Essa. Né? Se eu tiver 4 pessoas, eu não tenho um meio, eu tenho esses dois que estão no meio. Então, o que é que eu faço? Eu faço a média dos dois. Eu somo os dois e divido por 2. Certo? Acho que é a médiazinha. A média dessa saída desses dois. Nesse caso, como eu tenho 6, a medida do meio vai estar aqui, né? Entre esses dois aqui, ó. Ai, Jesus. A medida do meio vai estar bem aqui, ó. Como é que eu acho, então? Eu somo os dois e divido por 2. Então, acho a medida do meio. Preciso fazer isso, saber disso? Só preciso saber o que é uma mediana. Mediana, o que é? Ordenar do menor para o maior, pegar o meio. O resto, o ChatGPT faz para você. Beleza? Por isso que no meu prompt eu falei, prefira usar a média, aqui, ó, pode ver no meu prompt aqui, ó. No meu prompt eu escrevi exatamente isso, ó. Por causa dos outliers, usa a mediana ao invés da média, beleza? Escrevi no meu A prompt. mediana, o Sandeca, ela trabalha com 33% dos dados, então? Não, ela trabalha com todos os dados. Só que ela vai pegar na tendência central, beleza? Não, mas o cálculo dela vai ser feito, o cálculo da média vai ser feito em cima de 33% dos dados, porque o primeiro terço nós desprezamos, o último terço eu desprezei também. Não. Não. Se tivesse 10 carinhas aí, não seria 33%. Não seria 33%. Se tivesse 1.000 pessoas aqui e fosse só esses dois Não, do meio. mas se fosse 999, tá? Aí você vai pegar o do meio. Vai pegar o do meio, direto. Um só. Tá Um bom. só. Se a quantidade de pessoas for, 999, nem ímpar. Não, tá, eu imaginei que ia ser os 333 do meio. Tá bom. Se eu tivesse aqui, o Bill fosse tirado, né? Vou mostrar já uma média sem o Bill, né? A mediana sem o Bill. Eu pegaria quem? Se fosse só esses meninos fora o Bill. Seria esse carinha aqui, direto, ó. 700k. Um valor direto. Tá, entendi. Obrigado. É isso. Dúvidas? Mais alguém? Vamos em frente, né? Para a gente concluir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, então, para resolver o problema, né? Eu posso, para resolver esse problema aqui, para tratar esse outlier aqui, eu posso fazer algumas coisas. Se eu sei que isso é um outlier mesmo, assim, é um erro. O cara queria colocar aqui 1,1 milhões, certo? E o cara meteu 110 bilhões. Aí foi um erro de digitação, né? A gente sabe que não é um erro de digitação. Mas se fosse, eu poderia tratar isso aqui via mediana. Como é que faria isso? Eu metia 1 milhão para o Bill. Tá vendo? Até ficou tristinho, ó. Por quê? 1 milhão é exatamente a média desses dois valores, que é a da mediana, certo? Do centro. Aí eu resolvi o problema. Entendeu? É como se eu tivesse enxergado ele como se fosse um dado faltante, entende? Fala, filho. Eu tô dando aula. É meu filho mais novo. Certo? Eu trato ele como se fosse um dado faltante. E aí eu atribuo essa informação. Se isso for o que eu falei, é um dado que está errado, beleza. Ah, não, cara, o Bill é isso mesmo, pô. Então a gente vai fazer outra coisa. Exclui ele. Certo? Por quê? Porque acontece? Ele está atrapalhando nesse caso aqui. Né? Então é uma abordagem um pouco mais radical. Eu posso só olhar para aquele dado, não, o cara realmente tem esses 110 bilhões. Então, bicho, para a gente saber essa média aí dos alunos dessa turma aí, eu acho que o Bill não rola não, cara.
Tem que tirar ele aí. Certo? E não dá para a gente atribuir 1 milhão pro cara, né? Porque senão o cara vai chorar. Então, a gente dá um RIP bill aqui, tira ele e exclui. Beleza? Uma dúvida? Nesse caso, qual que é a melhor abordagem aí, geralmente utilizada? É aplicar a mediana ou retirar? Depende. Depende. Nesse caso, especificamente, eu tiraria, certo? Os dados do bill. Tiraria ele do contexto, certo? Mas, dependendo do caso, se você não quer perder informação, você faz a transformação. Quem levantou a mão, que seja rápido. Professor, no caso, como exemplo, tá? Posso estar falando besteira. Dentro dessa mediana, se eu excluir 50% para mais e 50% para menos, eu teria o quê? Não, você não vai excluir 50%, cara. Você vai trabalhar só com os outliers, certo? Você vai procurar quais são os dados que estão com problema. Você não vai excluir os dados, entendeu? Assim, não. Não chega nessa radicalidade toda, não. Beleza? Quem mais levantou a mão? Professor, boa noite. Sim. Hoje, por coincidência, cara, também fui numa aula lá na USP falando sobre limpeza de dados. Show! E eles explicam. Por coincidência, a Ocean está fazendo esse negócio, eu fui lá. E ficaram falando, explicaram que 80% do trabalho, quando você vai trabalhar com dados, é fazer essa limpeza, que é algo muito complexo. Exatamente. Trabalhoso. Exatamente. Isso é um dado científico, tá? É um dado científico. Exatamente. Pensando, antes da inteligência artificial, esse dado foi feito, eu perdi um pouco da aula, professor, mas eu queria saber se a inteligência artificial possibilita automatizar. Pois é, posso explicar esse processo para você. Veja, o que provavelmente eles falaram para você é de todo o processo de extração de conhecimento de uma base de dados, beleza? Todo o processo. Desde você ir lá, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente não criou um formulário, depois eu peguei esse formulário e não trouxe para cá, aí eu fui lá, excluí a coluna que não queria, tal. Você veja que o processo de limpar esses dados é o processo mais demorado, é o que dá mais trabalho, que gasta mais tempo, certo? Organizar esses dados é nesse processo inteiro o que gasta mais. Desde você obter os dados, tratar os dados, passar para treinar uma inteligência artificial e depois pegar essa inteligência artificial e implantar em um sistema. De toda essa linha de produção para criar uma inteligência artificial ativa, por exemplo, ChatGPT, certo? Eles tiveram que coletar dados. Não tiveram que coletar dados? Eles tiveram que criar o modelo. Mas eles tiveram que fazer pré-processamento de dados, ou seja, esse pré-processamento de dados que a galera da OpenAI fez com o ChatGPT, limpar os dados, organizar para que o modelo fique bom, com certeza custou, dos 6 meses de trabalho, 80%. Entendeu? Desde você coletar o dado, criar o modelo, tal, tratar, até você começar a usar ChatGPT. Todo esse tempo. 80% do trabalho foi limpar os dados, entendeu? Por isso que esse processo é importante. E aí entra é o que eu estava discutindo ontem com o Rogério, né? Porque o que a gente fez, por exemplo, nesse problema, no problema do prediction, que é o sistema que ele fez lá de predição de evasão de alunos do IFG, certo? Rapaz, cara, fazer a limpeza de dados aqui lá foi um inferno. Foi não, Rogério? Fala aí, sua experiência. Foi a maior parte do esforço, foi só nisso, né? Assim, olhando um a um, cada campo, cada tributo, tentando identificar qual que é a razão dele, né? E ver qual que é o melhor tratamento. Aí fazia, voltava, né? O sofrimento quase todo nesse aí. Exatamente. Aí a pergunta que eu não quero calar, Sandeco, a IA vai conseguir fazer esse processo de análise humana, essa seleção, sozinha em quanto tempo? Quantos anos? Ué, mas eu não estou mostrando isso aqui? eu estou explicando o que ela vai fazer.
Beleza? Ela vai fazer sozinha esse processo de mediana e tal, ou a gente vai ter que dizer para ela fazer assim? Ué, já fez, né? Veja bem. Eu acho que os caras não acreditam, né? Eu escrevi esse prompt aqui. Veja, eu vou ler de novo o prompt para você. Certo? Eu acho importante isso. Tratamento de dados ausentes. Você pensa, eu tenho 12 colunas, beleza? Avalie o conjunto de dados, ou seja, avalie coluna a coluna, para identificar qualquer valor ausente. Utilize estratégias como imputação ou substituição por valores estatísticos, ou seja, média, mediana. Exclusão não é uma opção aqui. Ou seja, eu não quero excluir de jeito nenhum. Ou seja, tem que trabalhar para limpar a porra dos dados, certo? Conforme o que for mais adequado para a natureza dos dados, aqui tem um errinho de português, tá? Aqui tem uma vírgula, né? Isso aqui, vírgula, conforme o que for mais adequado para a natureza dos dados e o contexto, beleza? Por causa dos outliers, use medianas ao invés de média. E explicite o que foi realizado, não deixe de forma nenhuma dados ausentes. Muita atenção nos dados que são numéricos e que contêm strings, beleza? Cara, você fazer isso aqui, coluna por coluna na mão, dá um trabalho dos infernos. Você não tem noção. Eu acho que eu vou passar o trabalho, vai ser isso aqui. Faça na mão, coluna por coluna. Em homenagem ao Marcelo aqui, que não está acreditando no nosso processo. Entendeu? Cara, é um trabalho enorme. E assim, você pode pedir para ele criar os códigos que fazem isso, entendeu? Já é muito trabalho. Então, você vê aqui, ó. Ele analisou dado a dado. Primeiro, ele verificou quais que tem dado faltante ou não. Depois de cada um, ele verificou que tipo de dado que é. Então, é categórico. Então, a gente vai ver pela moda. Beleza, esse aqui é hora. Então, vamos pela variável numérica, tá? E aí, ele tratou tudo, cara. Fez tudo na mão, um por um. Um por um. É isso aqui que é o doido, cara. É um por um. Agora, isso aqui eu só tenho 12 questões. Imagina uma base de dados que tem 200 colunas, certo? Ou então uma base de dados você tem 1 milhão de colunas por 1 bilhão de linha, 1 bilhão de linha. Imagina fazer isso. Deu para perceber a potência disso aqui agora? A gente está trabalhando com essa base de dados aqui, de 12 colunas por 100 linhas, né? Isso aqui é tranquilinho, entendeu? As bases de dados mais reais, assim, são coisas desse nível, assim. Né? Coisa muito grande. Então, ele fez tudo isso para a gente aqui, ele executou todo esse código aqui. Você também pode pegar esse código e salvar e colocar no Colab lá para executar, que é show de bola. Né? E fica tudo muito lindo. No final das contas, eu pedi para ele tratar tudo lá e acabou. Eu estou explicando para vocês aqui o Outlier, só para vocês agora também entenderem. Que eu agora vou mostrar aqui como é que a gente faz para poder tratar, visualizar esses outliers. Né? Primeira coisa, eu quero ver o lance do Boxplot. Quem foi que viu o vídeo que eu mandei hoje à tarde? Do meu aventura? Eu assisti e gostei muito. Do Muram. Beleza, né? Ele é muito bom para explicar, né? Não, e muita coisa que você falou aí, já fiz correlação com o vídeo dele lá. Muito bom. E tanto é que o Boxplot, se você olhar o Boxplot, o QR e o Z-Code, ele é baseado nesse Boxplot, entendeu? Só o Isolation Forest aqui, que é aprendizado de máquina. Aí você passa os dados, ele vai aprender os dados e vai tentar fazer o tratamento de dados, entendeu? É inteligência artificial. Pode falar, Gabriel. Levanta a mão e pode falar. Pessoal, vamos falar, mas vamos tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Nas perguntas, porque senão a gente não termina hoje, não. Vai lá. Pode falar. Quem levantou a mão pode abrir o microfone e falar. Professor, me corrija se eu estiver viajando na maionese aqui. Eu acho que fazer a pergunta baseada naqueles conhecimentos, que nem ali uns nomes em inglês, que o senhor comentou aí, né? Pegar aqui Boxplot, QR, essas coisas. É interessante para a gente saber fazer a pergunta certa para facilitar a vida, né? Para não fazer na mão, como você acabou de explicar, né? Mas veja bem, olha como o ChatGPT ajuda, né? Você pode perguntar para ele, basta decorar outlier, concorda? Ou dados faltantes, né? Ou dados anômalos.
Você só precisa disso. Como assim, professor? Você pode dizer assim, ChatGPT, quais são as técnicas para detecção e tratamento de outlier? Aí ele, aí você copia e diz assim, execute elas, então. Você não precisa decorar nada, entendeu? Entendi. É pegar as palavras-chave, né? Como você tá falando. Você pega a palavra de entrada, a chave, exatamente. A chave qualquer é outlier ou dados anômalos, né? Ou você pode assim, você pode tentar ser ousado com ele assim, ChatGPT, como é que eu trato o dado do capeta, do demônio dentro da minha base de dados? Tentar resolver para você, beleza? Deixa eu ir em frente, senão a gente não termina. Boxplot rapidinho aqui, ó, que é o que a gente vai ver. Então, esses dados aqui, A, B, C, D, E, F, G, H. Primeira coisa, aqui eu tenho B e F, que são máximo e o mínimo, dentro da minha... Essa aqui é como se fosse uma coluna de dados, certo? Então, aqui é a visualização dos dados. Esse B e F aqui é uma coisa interessante, porque B e F não significa que são os valores de máximo e mínimo que é encontrado dentro da base de dados, certo? É feito um cálculo para dizer, olha, a gente tem um limite de dados aqui, pelo padrão de dados, eles podem ir até tanto, em cima no máximo, e até embaixo no mínimo, certo? Deu para entender? Não significa exatamente que esses valores que ele vai enxergar aqui em máximo e mínimo boxplot seja máximo e mínimo mesmo, certo? São valores calculados. Certo? Outra coisa, aqui ó, em D está a minha mediana. Ó. Ele mostra a mediana. Tá? Aqui, ó, ele tem o primeiro quartil, o segundo quartil. Ai, já, pronto, agora fudeu, entrou na matemática. Meu Deus, eu sou da área de humanas, eu fiz letras, eu fiz ciências sociais, bicho. Calma. Isso só vai servir para você saber que 50% dos dados da sua base de dados lá da sua coluna está dentro disso aqui, ó. Então, se eu tenho um valor mínimo aqui, sei lá, 0,5, e aqui eu tenho 0,75, os outros valores, 50% dos dados está aqui no meio, incluindo a mediana, beleza? E além disso, aí para quem saca de matemática um pouquinho mais, essas informações aqui são usadas para calcular esses valores de máximo e mínimo, certo? É isso. Agora, pergunta, o que é o A, o G e o H? Outliers. Hã? Outlier. É exatamente o Chuck. É o Bill. É o Bill, é o Chuck. A, G e H. Então, quando você pode dizer assim, ó, será que essa minha coluna tem outlier? Você pode dizer para o ChatGPT, ó, ChatGPT, desenhe para mim o boxplot dessa coluna. Se ele desenhar o boxplot e aparecer uns pontinhos aqui, fora desses bigodinhos aqui, ó, você já sabe que é outlier. Você só precisa saber disso. Só. Não precisa saber de mediana, quartil, o máximo, o mínimo. Não precisa, entendeu? Só precisa saber que aparecer os pontinhos fora aqui é outlier. E você precisa tratar, entendeu? Desse jeito, Sandeco? Desenho para mim, ele vai fazer isso aí? Vai fazer. Rapaz. Certo? Boxplot faz exatamente isso. Beleza? Dúvida? Vamos fazer aí nessa nossa base? Vamos lá, calma aí. Agora, existe o outlier bom? Olha a carinha desse Chuck. Bicho, o DAWI é uma maravilha por causa disso, né? Sabe o que eu fiz? Para gerar essa imagem aqui? Eu peguei a imagem do gato de botas. Sabe quando o gato de botas fazia aquela carinha assim? Sabe, do Shrek? E passei para o ChatGPT. Descreva para mim essa imagem. Ele descreveu. Aí eu pensei, agora, ChatGPT, pense que o gato de botas é um Chuck, bonequinho do Chuck. Como é que seria? Aí ele descreveu. Aí eu joguei no DAWI e ele me deu isso aqui. Ficou legal, né? Ficou muito bom. O Chuck bom. Quando que o Chuck é bom? Tem um caso quando o Chuck é bom. Alguém pode me dizer? Cadeira à parte, o dia que ele casou com a outra doida lá. E o fundo, cara, ele tirou, eu tirei, ele gerou um fundo, né? Aí eu passei para dentro do Canva e pedi para o Canva retirar o fundo. Olha que perfeição do cabelo do Chuck, velho. Ficou muito perfeito esse boneco, né? Parece de verdade mesmo, assim. Som sem grilos.
Quando o outlier é bom? Eu não sei, não. Para remover ruídos, por exemplo, reconhecer determinados ruídos, aí o outlier é importante para poder... Não, mas aí você está reconhecendo, aí você está achando exatamente o outlier. Mas quando é que ele é... Oh, achei o outlier, que coisa massa. Ele achou o outlier! Feed, né? Todos gramados, né? Um bate-palma na empresa para você. Já vai abrindo cerveja, champanhe, isso aqui. Quando os dados anteriores forem bons, o outlier será bom também? Ou estou viajando? Não está viajando. Não. Quando o outlier for positivo e estiver fazendo análise dos meus investimentos, ué. Opa! Quase lá, hein? Olha aí o Rogério. O Rogério vai acessar, pô. Foi meu aluno, desgramento. Detectar fraude, pô. Detectar fraude. Estou procurando uma fraude. O que é uma fraude? O que é uma fraude? Certo? Uma fraude é um outlier. Você pegou os dados, rodou seus dados, achou outlier em determinada coisa lá. Pô, isso aqui é um grande indício de fraude. O que você coisas faz? Coisas fora do comum, né? Exatamente. Como é que você sabe? Como é que você pensa que... Veja, como é que você acha que um banco determina que uma compra de cartão de crédito é uma fraude? Deu para entender? Então, o outlier é bom. Porque aí o que acontece? Eu treino, aí nesse caso, eu não vou fazer por boxplot essas coisas, não. Pelo amor de Deus também, né? Eu vou ter uma rede neural que enxerga outliers, entendeu? Ele tem o olho treinado para achar outlier. Aí ele achou outlier e imediatamente ele grita, né? Outlier aqui, ó. Eles gastaram quase 10 mil reais no cartão da minha mulher. Mas o banco gritou. E aí resolveu, né? Mas se não fosse o detector de outlier, como é que ia ser a vida da gente? Entendeu? Então, o outlier é bom quando é aquele outlier que você não exclui, você não mexe com ele. Você está atrás dele, entendeu? Você quer ele. Então, esse aí é o check bom. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Dados categóricos. Eu já venho para dados categóricos aqui, não é hora dele, não. Vamos, então, tratar os outliers aqui no chat GPT. O tempo está corrido, mas não tem problema, não. Eu acho que a aula está sendo produtiva, né? Deu para todo mundo entender aí o processo? Todo mundo entendeu o processo aí? Estou vendo só as coisinhas subindo aqui. O que é? Ah, tudo bem. Ok. Posso ir em frente aí mais um pouquinho? Vou fechar aqui. Tem muita coisa aberta no meu computador. Aqui também eu preciso fechar. Tá bom. Já cheguei de trem piscando. Tá bom. Chega. Eu posso, primeira coisa, pedir para ele fazer o seguinte, ó. Detect outliers. Coluna de dados. Beleza? Bom. E mostre a contagem de coluna em uma tabela. Ele vai fazer a técnica de detecção de outlier. Provavelmente ele vai usar o IQR ou o Z-score, beleza? Vamos lá. Esse prompt ele não está aqui, vou ter que atualizar aqui. Aqui. Maravilha. Cara, o prompt aqui está meio um pouco desatualizado aqui. Ó, é o IQR, tá vendo aqui, ó? Olha aí, achando o IQR aí, ó. Porque o que não, o IQR é a base do boxplot, beleza? Ele para gerar, ele usa o quartil terceiro mais um e-mail do IQR, entendeu? Ó, exatamente, ó, do I, né?
esse izinho lá tem um nome, tá? Quando você olhar aquele vídeo que eu passei para vocês, você vai saber o que eu estou falando. Porque quando você... Aqui ele está calculando o mínimo e aqui pode falar. Levantou a mão, pode falar. O IQR seria o desvio padrão? Não, ele está calculando aqui o IQR. O IQR, na verdade é o I, né? Mas ele colocou, nomeou o IQR. O I é o valor que contempla entre o Q1 e Q3, beleza? Que é aqueles 2 quartis, entendeu? Certo? O Q1 é o primeiro quartil, a mediana é o segundo quartil desculpa, lá no slide está errado, hein? O slide está errado, tá segundo quartil, lá é terceiro quartil. Porque o segundo quartil, ele é a mediana, certo? Então, esse IQR é o tamanho dessa caixinha. Ó, o IQR é essa caixinha aqui, ó. Qual é o tamanho disso aqui? É o IQR. Ou I, né? Lá no Murakami, você vai ver que ele é I. Então, o primeiro quartil está aqui, que está errado, tá, pessoal? Ó, vou até arrumar. Na verdade, aqui não é o primeiro quartil, é o terceiro, tá? O segundo quartil é a mediana. Então, você pode ver, o primeiro quartil menos vezes alguma coisa do IQR, ele acha esse valor de mínimo, olha lá. Quer ver, ó? Ó. Esse valor, Q1, quem é? Q1 é esse carinha aqui, ó, primeiro quartil, certo? Menos 1,5 vezes o IQR, ou seja, 1,5 vezes esse valor aqui, ó, do IQR, que é esse aqui. Aí ele acha este valor aqui, ó, de B. Certo? E agora ele vai achar a segunda parte, que é a máximo, que é o Q3, ou seja, esse cara aqui, mais 1,5 vezes de QR, aí ele encontra o máximo, beleza? Estou só falando para quem tem interesse na matemática. Quem não é da matemática não precisa nem se preocupar. E aí ele acha o IQR e está aí. Ele consegue contar, por quê? E o que ele vai fazer? Ele vai contar os outliers acima e abaixo do mínimo e do máximo. Igual ele está achando aqui, ó. Beleza? Entendi nada, professor? Beleza. Então faz o seguinte. Eita, demoramos demais, ó. A gente demorou demais. Eu vou restaurar a resposta tratada. Aí é importante fazer o da outra. A sessão apagou. Você viu? Resposta tratada. Tá. Respostas tratadas. .csv. Para ele continuar, né? Ele perdeu a sessão, né? Eu, como eu parei aqui para poder explicar, demorei demais. Ele perdeu a sessão, então eu tenho que recuperar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou pedir mais uma vez para ele fazer isso. Eu acho que ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Quando ele carregar, ele vai fazer isso, ó. Tá fazendo automaticamente, tá vendo? Bastou eu carregar o dataset de novo, porque ele perdeu o dataset da sessão. Então, agora ele vai carregar novamente. Pessoal, se liga, porque tudo isso vocês vão ter que fazer no trabalho que eu estou passando para vocês, beleza? Todo esse processo. Então, construir. Aí ele travou. Ok. Então, parece que tem uma coisa antes aqui, né? Está dizendo que ainda tem outlier, tem NaN aqui dentro, para não gerar NaN, né? Não, tá aí, tá trazendo aí pra gente, ó, resolveu. Qual a cidade? Tem 4 outliers. Foi o Marcelo com 100, teve um desgramado que escreveu 1.400 e... Tem o Edson com 2, né, Edson? E teve alguém que escreveu 99. Acertou. Ele achou certinho que a gente colocou, tá vendo? Vamos fazer o seguinte, ó. Plot to box plot da coluna Q1. Eu devia ter pedido a biblioteca Seaborn, que fica mais bonitinha. Mas vamos ver. Qualquer coisa eu peço para plotar de novo. Ó, tá vendo aí, ó?
Viu aí? Aqui provavelmente é 100. Aqui é o 99. E aqui é o 1433, que alguém respondeu, tá vendo? Viu que ele aceitou? Ele achou certinho. Vou pedir para ele plotar usando a biblioteca Seaborn. Certo? Perceba que eu estou explicando, tem uns conceitos matemáticos e tarará, tarará. Mas, quando você estiver analisando, não ficou melhor, não. Mas, quando você estiver analisando, é só prompt direto e manda bala. Não tem o que fazer, entendeu? Seus dados. Esse aqui foi o melhor. Deu para a gente ver bem. Colocar esse grama, pedir para ele colocar na horizontal. Será que Pode ele ser. Faz. Eu vou pedir para ele fazer esse box plot. Eu não vou pedir para a Seaborn, não ficou bonitinho, não. Né? Na horizontal. Belezas. Olha aí, fez na horizontal. Mas por quê? Porque os valores... Por que está bem distorcido aqui, né? Porque os valores aqui, ó, estão muito altos, né? Então, ele meio que comprimiu aqui. Os valores entre 20 e 50 e pouco, entendeu? Veja que o Marcelo com 100 ficou pertinho aqui, ó. Essa fuleiragem aqui, que eu não sei por que fizeram isso. Vou pedir. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Um tratamento logarítmico. Vamos fazer assim, ó. Trate os outliers da... Pode falar. Não, isso aqui é para entrar, né? Da coluna Q1. Eu vou pedir especificamente da coluna Q1, que a gente está trabalhando. Mas quando você jogar no prompt, você diz assim, ó, trata o outlier de todo mundo nessa bagaça aí, vamos embora. Entendeu? Perca tempo, não, porque eu só estou mostrando didaticamente para vocês. Porque vocês aprendem isso aqui, depois nunca mais esquece, né? Olha lá. Transformação de dados, imputação por quartis. O que é que vocês querem fazer? Aí você pensa assim, o que você quer fazer? Né? Aí ele vai escolher, né? Parece que ele vai escolher por ele mesmo. Ele vai usar o máximo e o mínimo lá, se não me engano. Certo? Para quem se for o máximo, ele vai colocar um valor aqui. E aí a gente vai ver no box plot tratado, ele vai imprimir, ó, vai imprimir para a gente ver. Opa, ó. Opa! Certo, senhores? Temos agora os dados tratadinhos aí, ó. Galera que inventou a moda aí, se lascou, achei pouco. Vai ter 80 anos. Vamos lá, ó. Aqui é o valor de mínimo possível dentro possível. Não quer dizer que aqui tem um valor de mínimo aqui, certo? Tanto é que eu posso dizer aqui, ó, aqui vai ter o quê? Isso aqui é 20, aqui pode ser, na metade de 10, pode ser 7 anos, certo? Eu posso pedir aqui, por exemplo, qual o valor mínimo de... Estou pulando os acentos, tá, gente? Por causa do tempo. Q1, certo? Você vê que não vai bater aqui, não. Ó. $14 anos, beleza? Alguém colocou 14 anos. Você veja que está dentro do limite aceitável, né? Então, esse dado aqui, agora, essa coluna aqui, ela não tem dados faltantes e também não tem outlier. Está prontinha para ser usada na inteligência artificial. Esta coluna. São 12. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer, ó. Agora, vamos para as cabeças, né? Vamos para as cabeças. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de eu ficar fazendo esse trabalho, todo dia analisando, né? Vou descer o pau aqui nesse prompt e vou pedir para ele fazer tudo uma vez só. Entendeu? Remova, faça o que quiser, resolve o problema para mim, que eu quero ter o trem pronto nessa bagaça. Certo? Então, para quem não sabe da área de matemática, quem da área de humanas, quem é da área biológica, isso aqui é a mão na roda, cara. Porque é muito trabalho isso aqui, dá muito trabalho. O Marcelo falou aí o tanto que ele teve trabalho para resolver o problema de análise de dados. Né? Então, agora,
ele vai mostrar para a gente aí. Ó. Depois eu vou procurar. Verifique mais uma vez se existe. Ó. Eu vou pedir para ele verificar mais uma vez, e o que eu vou fazer? Vou salvar esse passo aqui. Entende? Você não precisa dizer para ele, mas ser mais explícito, dizendo que todas as colunas? Não, você pode. Pode sim, com certeza. Você pode dizer coluna por coluna, pedir para ele retornar para mim, entendeu? Ó, ele já falou aqui que o que eu não tem mais. Q3 tinha 18, ele resolveu. Certo? 4 não havia. 1 foi tratado. Ele capou, né? Aí ele colocou nos limites do IQR. Aí foi embora. Agora eu vou pedir para ele verificar mais uma vez. Ó, verifique mais uma vez se existe outlier. O importante aqui é você saber o conceito, saber que existe esse tipo de coisa. Porque quando você pega o dado na mão, a tabela de dados na mão, você sabe o que fazer. Não tem mais outlier. O que eu vou fazer agora? Quero fazer o download desse dataset. Outlier está tratado. Ó. Vou salvar só com respostas tratadas aqui, certo? Que é o que eu já estava fazendo. Bom, agora os meus dados aqui, ó. Se eu for fazer alguma, por exemplo, posso fazer assim, ó. Plot, gráfico. Os dados estão limpinhos. Certo? Para plotagem de gráfico, para fazer todo o tratamento que você queira agora, os dados estão limpos na mão, entendeu? O processo está limpo. Ainda não está pronto para machine learning. Mas para você mostrar gráfico, analisar dados, olhar o que está acontecendo, ele já está beleza. Certo? Quem levantou a mão pode falar. Ninguém? Beleza. Então, próximo gráfico, o que eu falei para vocês, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Quero combinar respostas. Quero combinar perguntas aqui. Ó. Eu quero que você combine para mim, ChatGPT. Que é Q2 aqui é o sexo, tá? Mulheres. Plot gráfico mostrando o tempo, mostrando a distribuição, mostrando a distribuição de horas em redes sociais. Aí você diz qual é a questão, que é a Q3 por mulheres. Beleza? Quer saber o quanto tempo que as mulheres gastam nas redes sociais. Eu estou combinando aqui. Quer dizer, já é um pouco fora daquele formulário que a gente viu, né? Então, e aí eu posso combinar homens, né? E traga a distribuição combinado para ver os dois. Então, traga a distribuição de horas em redes sociais por sexo, por exemplo. Está tentando acessar o dado, mas parece que está com erro. Aí. Oxi. Mulher das mulheres, 2 horas. Se está certo, eu não sei, vai ter que ver. Certo? Mas está aí. Posso pedir, por exemplo, outras coisas aqui.
Ótimo gráfico mostrando mostrando o regime de trabalho, mostrando a distribuição de regime em que você trabalha, certo? Para pessoas com idade até 25 anos. Vamos ver se ele vai se adaptar aqui sem eu dizer qual é o quê, né? Deu para entender? A ideia é o 4, né? Ele vai entender o que eu quero dizer aqui, senão eu vou ter que explicitamente dizer que idade está em Q1 e o regime está em Q5, para ele poder fazer essa... Vamos lá. Até 25 anos, 3 pessoas responderam não trabalho presencial e híbrido. É isso que está dizendo, né? Certo? E aí vai, você pode fazer uma série de combinações, a partir de agora fazer outro tipo de análise, né? Que você queira perguntar. Fica mais fácil porque, nesse caso aqui, você está simplesmente conversando com os dados, certo? Você está olhando para os dados e tentando conversar com ele para poder resolver alguns problemas, beleza? Na próxima aula, o que eu quero que vocês façam agora, beleza? Trabalho, pessoal. A lista está... Aumenta a idade, né? Vou colocar aqui, então... Pessoas entre 25 e 50 anos. Vou colocar aqui a pergunta, que a pergunta é aqui. Qual a sua idade aqui? Vamos ver. Talvez que agora vai entrar mais gente, a distribuição vai ser melhor, né? Eu posso também pedir pizzas, que talvez seja mais interessante, né? Do que barra. Aí, ó. Essa é a distribuição. Então, a maioria do pessoal está em home office. Isso aqui bate com o que a gente tinha lá. Mas eu posso restringir mais, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui e colocar... posso colocar aqui entre 35... Ok. Não quero distribuição, mostrando o gráfico pode falar. Professor, nesse caso, será que ele aceitaria, ao invés de, por exemplo, de escrever, pegando um exemplo aqui, tá? Q5, em que regime você trabalha, e colocar só Q5, ele entenderia ou não? Acredito que sim. Tem que testar. E aí? Deu show e não deu show, né? Não apareceu. Escreve aqui, ó. Não apareceu. Ele pode estar começando a chegar no fim das interações, das 50 interações que eu tenho direito, lembra? Por isso você está começando... Ó, já veio. Não foi grato de pizza, mas tudo bem. Olha, ficou legal, né? Também. Então, veja, eu posso combinar mais coisas. Eu posso pedir mais, por exemplo, eu posso pedir para combinar aqui com pessoas que... Tá?
com pessoas que usam smartphone para estudar. Vamos ver se ele se adapta aqui, tá? Ó, tem a pergunta, né? Qual tipo de dispositivo você usa para estudar? Então, eu quero saber dessa faixa etária, certo? Pessoas que usam smartphone, selecionei mais ainda. Qual é o regime de trabalho, certo? Fiz mais uma restrição, ó. Percebe? Essas restrições só vou conversando. Ele deu erro porque eu não passei a pergunta certinho, mas ele vai se adaptar. Eu espero. Só que não é Q6, é Q9, tá? Tá vendo? Agora achou o Q9. A prova está tentando se adaptar, né? Eu dei só o caminho para ele, ele está tentando se adaptar. Ele achou a coluna Q9 e agora vamos tentar. Então dá para fazer muita coisa aqui, tá, gente? Só usando prompt. Veja, se eu tivesse executado direto, veja que não é muita coisa, né? Ó, não é muita coisa. Veja quantos prompts eu fiz aqui. Vou contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 prompts. Se eu tivesse feito isso aqui em sequência, sem estar dando hora para vocês, eu faria isso aqui em 15 minutos. Deu para entender? Ó, galera que trabalha em 35 e 50, que usa smartphone, 100% é presencial, ó. Sacou? Fala, Félix. Professor, essa contagem, por exemplo, que o senhor fez, tem algum jeito da gente colocar isso lá no inicial, para que ele mesmo conte, para que a gente chegue, por exemplo, se eu chegasse lá no final e falar assim, deu 15. Deu o quê? Contagem? Peraí, ó. Quantos prompts eu escrevi para você até agora? Vamos ver? Contando com esse, né? 44 prompts desse chat. Bom, errou, né? Porque não foi isso. Ou então eu contei errado, mas eu acho que foi menos. Pelo menos a metade disso aí, tá? Beleza, gente? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma coisa específica para o trabalho para vocês. Eu só preciso que vocês me mandem agora no chat lá, no WhatsApp, a lista dos trabalhos. E aí eu vou especificar o que vocês devem fazer. Mas vocês devem chegar no trabalho de vocês neste ponto que nós estamos aqui, beleza? Vocês vão criar o formulário do tema de vocês. Vamos lá, vou só explicar por alto. Vocês vão, para a próxima semana, tá? Vocês vão criar o formulário do tema de vocês do jeito que eu ensinei. Usando o ChatGPT, criando o script, executando o script lá no script Google App, beleza? Aí, o formulário. Quem vai preencher esse formulário? Beleza? Você pode pedir para algumas pessoas preencherem, entendeu? Usa sua rede de contatos aí, pede para a pessoa preencher e tal. Beleza. Professor, eu não consegui uma rede, eu não tenho rede de contato, nosso grupo é muito fraco, não sei o que e tal. Existe uma forma de criar dados sintéticos. Dados sintéticos, ou seja, você passa aquela pergunta, as perguntas para o ChatGPT e diz para ele assim, ó, eu posso até passar esse prompt. Crie um CSV que contém a resposta de 100 pessoas, entendeu? Então, você, sinteticamente, vai fazer com que o ChatGPT preencha, respondendo os seus formulários, como se fosse uma pessoa.
Mas ele não vai lá no formulário, né? Ele vai acessar direto o CSV e vai preencher para você. Deu para entender? Dados sintéticos. É uma possibilidade, tá? Eu prefiro que seja dados reais, pessoas reais. Por quê? Porque vai dar mais padrão, vai parecer o padrão. O sintético dele é meio bagunçadinho. Você vai ter que... Não é fake news, tá? Isso aqui é dados sintéticos. Isso é um conceito da inteligência artificial. Não é fake news. Dados sintéticos, isso faz sentido. Tem um sentido porque tem até um conceito chamado aumento de dados, que usa imagens e vídeos e tudo mais. Dados sintéticos é por exemplo, dados sintéticos usando geração por redes GANs, né? Dados sintéticos, elas funcionam e dão certo, melhora a rede neural, né? Então, vocês podem criar os dados sintéticos, mas aí no prompt da criação de dados sintéticos, é interessante que você diga assim, ó, tome cuidado na hora de preencher essas 100 respostas, procure colocar algum tipo de padrão criando clusters de pessoas, entendeu? E aí, na hora que ele for responder, ele cria para você os dados sintéticos, aí ele vai dizer, ó, vou criar esse cluster, esse, e vou responder de acordo com esses clusters, entendeu? Aí fica legal. Deixa ele preencher todos os dados. Só depois eu quero que vocês façam isso. É obrigatório, tá? Vocês vão ter que sacanear os dados de vocês igual a gente fez agora. Ou seja, eu quero que vocês vão lá na base de dados, excluam dados de propósito, incluam alguns dados lá, Chuck, dados do demônio mesmo, certo? Para vocês tratarem essa informação. Ver se vocês conseguem detectar e se vocês conseguem tratar, beleza? Porque não adianta de nada você pegar a base de dados limpinha, bonitinha, e a vida da Disney, porra, entendeu? Não é assim. Tem que pegar na bagunça e aí tentar arrumar, certo? Então, façam isso. O que vocês vão fazer? Vocês, são 9 grupos, certo? Vocês vão executar isso essa semana. Vou dar o prazo para entregar esse trabalho até... Tem prazo, viu? Prazo, eu sou rigoroso no meu prazo, bicho. Vocês vão entregar isso até... Eita, pô, o meu prazo é que tá foda. Eu ainda vou viajar para o Nordeste esse mês para dar palestra, bicho. 31 de novembro. 31 de novembro, não existe essa data não, pô, você tá doido? Eu procurando, né? Lesado. Eu sou lesado mesmo. Ó, vou dar o prazo aqui pro dia, eu acho que dia 13 tá de bom tamanho, hein? Vocês têm aí 1, 2, 3, 4 dias. 13 até meio-dia para fazer isso. São 8 pessoas. Ok. Sandeco, o que a gente vai te entregar? Você já viu que o chat GPT, quando a gente tá... Eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente faz um chat, tem essa opçãozinha aqui, ó. Share, chat, tá vendo? Você compartilha aqui, né? Aí tem todos os dados, tá aqui, pá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar comigo esse link, entendeu? Vocês vão compartilhar comigo esse... Você pode compartilhar esse link? Sandeco, O análise não deixa não, né? Não deixa não. Mas você pode copiar, selecionar tudo e imprimir em PDF. Não, vou fazer assim. Quarta-feira que vem eu vou dar 5 minutos para cada um apresentar seu projeto, beleza? Para todo mundo aqui. 5 minutos. Ah, a gente fez assim, tá? Depois feriado de quê? Que feriado? Dia 15, cara. Dia 15 é feriado, cara. Dia 15 vocês vão querer ter aula, não? É mesmo, né? Você mesmo vai... Aqui tem um feriado em Parecida também, né? Parecida. Terça-feira. Você vai querer seu churrasco. Não, feriado de Aparecida não é considero, não. Se fosse em Goiânia, até que a gente... Preconceito da fora. Aparecida é a cidade vizinha aqui de... Ô, Sandeco, mas eu não entendi... É um bairro chique de Goiânia.
Eu não entendi como que nós vamos encaixar o assunto lá que nós elegemos lá dentro desse trabalho aí. Não, cara, é simples, não tem um assunto. Você não viu o que eu fiz? Qual é o meu assunto? Eu queria verificar qual é o perfil dos meus alunos do curso aqui do ChatGPT, pô. Percebeu? Ou não? Sim. Perfil. Então, pensa, eu quero analisar o perfil de alguma coisa. Levem por esse caminho. Porque vocês vão ter depois fazer uma clusterização dos seus dados. Vocês vão ter que achar grupos, entendeu? Então, o que acontece? É isso. Qual é o seu tema? Fala para mim. O meu tema é monetização com ChatGPT. Monetização com ChatGPT, beleza. Então, você vai escrever para o ChatGPT, ó, crie um formulário que possa analisar o perfil das pessoas que estão procurando monetização utilizando o ChatGPT. Use perguntas numéricas e categóricas. Não use perguntas abertas. Já falei aquilo lá, né? E aí ele vai tirar uma série de perguntas. E você vai modelando essas perguntas até chegar a ficar legal. De forma que você vai entender o perfil das pessoas que querem monetizar, certo? Querem ganhar dinheiro usando o ChatGPT. Pergunta. Você tem o ChatGPT Plus? Primeira coisa. Certo? Qual ChatGPT você tem? Plus é 3,5. O cara quer monetizar se ele não está usando nem o mais fodástico, né? Você usa a API do ChatGPT para alguma coisa? Percebeu? Olha a pergunta boa. Sim ou não? Você usa a API? Né? É uma possibilidade. Então, são esse tipo de pergunta, entendeu? Direcionada. Aí é que vocês têm que quebrar a cabeça, pô. Senão eu vou ficar dando dica para tudo aqui. Né? Fala, Luz. A gente tem um número de formulários que tem que enviar? Não, um só por grupo. Não, mas eu digo, por quantas pessoas a gente tem que enviar o formulário? Não. 100 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, 12 pessoas? Aí eu vou fazer uma pergunta. Tem um limite? Tem um limite? Vou devolver a pergunta. Para a inteligência artificial, quantos dados é suficiente? Sei lá, um. É a aula passada. Lembra da aula passada? Não tem limite. Quanto mais, melhor. Sim. Só tem um problema, tá? Não façam... Se vocês forem fazer de uma forma sintética, vamos trabalhar ali em torno de 100, entendeu? Porque eu já percebi que o Advanced Data Analysis aqui, ele tem um problema de memória. Entendeu? Então, vai ter um momento aqui, a gente vai gerar o chamado método do cotovelo. A computação tem essas coisas engraçadas, né? Tem o algoritmo guloso, deixa eu falar. O algoritmo do valentão. Tem esses nome engraçado de algoritmo. E aí, a gente vai usar o método do cotovelo, certo? E se você tiver dado demais, nesse caso aqui, talvez a máquina dê uma travadinha aqui na máquina do GPT. Aí, para você funcionar, talvez tenha que usar o Google Colab. Então, vamos trabalhar aí em torno de entre 50 e 100 respostas, beleza? Até para os sintéticos, tá bom? Carlos, pode falar. Sandeco, a gente pode botar o link da pesquisa no grupo principal? Pode. Show. Era essa pergunta que eu ia fazer. É uma boa... Então, é uma boa... Para saber o perfil do pessoal. Então, aí é a questão de vocês baterem um papo entre vocês aí, os grupos, né? Para se conscientizar. Porque se você responde o teu, eu respondo o meu, e aí a gente vai... Entendeu? Rapidão vocês vão resolver. 1000 pessoas no grupo, se 20% responder... Mas eu acho que vocês vão conseguir mais aderência com o grupo do curso. Porque todo mundo está precisando, entendeu? Lá no canal tem aquela galera, vou responder porra nenhuma, não sei o que, entendeu? Já no curso é aquela coisa, se tu não responde o meu, eu também não respondo o teu. Eu me vingo, eu sou nordestino, né? Beleza? Galerinha, 10h06, acho que deu, né, bicho? Era para acabar 8h30, porra, deu 1h30 a mais, bicho. Ô, Sandeco, deixa eu fazer uma pergunta pessoal para você. Não, aí é demais. Não, mas é bem pessoal. Você vai responder, porque você não vai se negar a responder isso, não. Eu sou vascaíno? Sou. Desde que eu conheci o seu canal, lá, antes de eu entrar no grupo, tal, que eu assistia seus vídeos lá do seu canal,
Eu ficava me perguntando, eu olhei lá os históricos do vídeo, você tem vídeo lá de 5 anos atrás. E eu fiquei me perguntando, como que esse cidadão dá aula desse troço há tanto tempo? Então a pergunta é, como é que você dava aula desse assunto aqui até ano passado, até 2022? Ué, como mudou assim? muito, não mudou? Não, o meu jeito de dar aula, eu não entendi muito essa pergunta. Não, Né? mas porque agora, por exemplo, nós temos uma ferramenta que é o ChatGPT para a gente fazer tudo isso. Agora, imagina se não tivesse, cara, você tinha que de alguma forma ensinar o cara a programar, o pai, entendi. a aula da semana passada, por você exemplo. Explicou melhor. Agora você explicou melhor. Com certeza. Quer dizer, esse curso aqui, por exemplo, o pessoal da Humanas, a gente teria que fazer usando o Orange. Né, Marcelo? É show. Ó, eu tô te cobrando, viu? A gente usaria o Orange Canvas, né? Mas mudou muito, deve mudar muito até o conteúdo de aula, não vai? Com certeza. Considerando as novas ferramentas? Eu estou de licença, né? Mas, assim, quando eu voltar da minha licença, os meus alunos que não usam, porque, assim, os caras na academia estão dizendo assim, na Universidade Federal e no Instituto Federal, né? Tem gente que fala assim, se usar o ChatGPT, eu dou zero, não sei o que tal. Se o cara não usar, eu dou zero. Eu já estou dizendo para os professores e colegas meus, entendeu? Se não usar, vai tomar cacete. Porque, veja, eu estou preparando vocês para o mercado, certo? Estou falando de vocês como se fossem meus alunos do AFG e do IFG. Estou preparando a galera para o mercado. E o mercado está usando isso. Se você não souber usar esse troço, você vai ser passado por cima. Com um caterpillar, sabe o que é? Sabe aqueles troços que alisa asfalto? Que as bichonas que estão umas rodonas assim de ferro? Vão passar por cima de você. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então, e eu digo isso agora, eu digo isso sem medo e com propriedade. Eu vou até compartilhar aqui minha tela, para ficar melhor para a gente ver. Eu vou trazer vocês aqui para frente. Eu digo isso para qualquer área. A partir de agora, isso é para qualquer área. Não só mais da computação, mas em qualquer área de conhecimento. Se você não utiliza inteligência artificial, vai vir um profissional que utiliza inteligência artificial e vai passar por cima de você. Certo? Vai passar bonito. Não é? Então, é por isso que eu resolvi, isso é uma coisa que eu já, desde 2017 que tem um canal, já é algo que eu já vinha com isso na cabeça, né? Assim, a inteligência artificial vai tomar uma dimensão que as pessoas elas vão ser impactadas. Quando eu li, eu fui muito impactado quando eu li pela primeira vez o relatório de Oxford, quando eles falaram lá que 47% dos tipos de trabalho iriam acabar, né? Então, esse impacto chegou em mim assim, bom, né? Eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque é a minha área de pesquisa, então, assim, meus alunos precisam disso, eu tenho meus sobrinhos que estão na área também, tenho minha irmã que é da área médica, tenho outra irmã que é da área da humanas, tem a minha mulher que é da área de psicologia, certo? Eu tenho meu filho agora que é da área da educação física, né? Então, assim, se eu não fizer alguma coisa, nem que seja para você registrar a informação que está aqui dentro para fora, isso vai se perder. E aí, comecei a expor isso no canal e a coisa foi crescendo, entendeu? Virou isso que está agora. Então, o cara que não usar ChatGPT daqui para frente, esse tipo de tecnologia, que a medida vai acelerando cada vez mais, o cara fica para trás. Entendeu? Então, na minha sala de aula, eu já digo, agora, eu já vou dizendo, cara, se você não usar esse troço, eu vou dizer com você já vai sair assim em desvantagem em relação aos outros, né? Assim, profissionalmente falando. Porque o ChatGPT é para tirar as amarras do seu pé, entendeu? Por exemplo, olha, veja bem, eu estou falando de data science com vocês. A gente falou que 80% do trabalho de data science é pré-processamento de dados, né? Pré-processamento de dados. Trabalho dos infernos que dá esse troço. Trabalho mecânico. O ChatGPT vem e resolve o problema. Então, agora, bicho, eu vou tomar meu café, comer cerveja, joguinho do Vasco, entendeu? Vou estudar outras coisas. Vou estudar arquitetura de rede neural, que é o que eu gosto de estudar. É isso. Entendeu?
Vamos nessa, galera? Muito bem. Vou passar aqui os prompts para o professor Marcelo, que vai juntar com esse vídeo agora aqui. Pode parar de gravar agora, Rogério, por favor.